Você já parou para pensar como existem centenas de raças de cães, todas tão diferentes em tamanho, pelo e comportamento? De um Chihuahua a um Dog alemão, a variedade é incrível! Hoje vou explicar, de forma clara e confiável, por que isso acontece e quais são os principais exemplos. Fica comigo. Antes de mais nada, quantas raças existem? A resposta varia um pouco dependendo de quem conta. Mas, na prática, falamos de cerca de 350 a 380 raças reconhecidas oficialmente por federações e clubes ao redor do mundo. Por exemplo, a Federação Cinológica Internacional, a FCI, que é uma referência global, lista centenas de padrões e registros. Já o American Kennel Club, o AKI, reconhece mais de 200 raças só nos Estados Unidos. E o mais interessante é que esses números não são fixos. Eles crescem com o tempo, à medida que novas raças são desenvolvidas e formalmente reconhecidas. É o universo canino em constante expansão. Mas afinal, por que tanta variedade? A resposta está em 3 fatores principais. O primeiro e mais importante é a seleção artificial. Basicamente, ao longo de milênios, os humanos escolheram cães com traços que consideravam úteis, seja para pastoreio, caça, guarda ou simplesmente companhia. Eles cruzaram os cães que tinham as melhores características para cada função e, repetindo esse processo por gerações, esses traços físicos e comportamentais se fixaram, dando origem ao que hoje chamamos de raças. O segundo fator é o isolamento geográfico e cultural. Imagine comunidades em regiões distantes, com populações de cães que não se misturavam. Com o tempo, esses cães desenvolveram adaptações específicas para o ambiente local. É por isso que temos raças preparadas para climas frios, como o Husky siberiano ou cães de caça especializados em terrenos montanhosos. E, por fim, a função. A maioria das raças surgiu por uma necessidade prática. A aparência veio muito depois. Cães de trenó precisavam de força e resistência. Cães de pastoreio de agilidade e inteligência. E cães de caça de um olfato apurado. A padronização estética, com regras de cor e tamanho, só se tornou uma preocupação quando os clubes de criadores começaram a organizar exposições e a definir os padrões de cada raça. Ou seja, primeiro o trabalho, depois a beleza. É importante lembrar que nem todas as raças que já existiram chegaram até os dias de hoje. Muitas se perderam pelo caminho. Guerras, mudanças sociais. A perda de sua função original, ou simplesmente cruzamentos descontrolados, acabaram com linhagens inteiras. Existem listas de raças extintas que registram seus nomes e histórias. Algumas delas deram origem a raças que conhecemos hoje, enquanto outras, infelizmente, desapareceram para sempre, deixando apenas ilustrações e relatos, como testemunho de sua existência. É uma parte um pouco triste, mas fascinante da história canina. E o que acontece hoje em dia? Nos últimos 40 anos, vimos um verdadeiro boom das cruzas intencionais, os chamados designer dogs. Você provavelmente já ouviu falar de Labradoodle, Goldendale ou Cavapoo. Esses cruzamentos nasceram da ideia de combinar as melhores características de 2 raças diferentes. Por exemplo, juntar o temperamento amigável de um labrador com a pelagem de baixa queda de um poodle. Além disso, a criação moderna utiliza testes genéticos avançados, que permitem aos criadores selecionar cães não apenas por traços específicos, mas também pela saúde, evitando doenças hereditárias. Mas aqui vai um alerta importante. Estudos recentes mostram que esses cães designer não são necessariamente mais saudáveis que os de raça pura. A saúde de um filhote depende muito mais da genética e da saúde dos pais, do manejo reprodutivo e dos testes realizados pelo criador, do que do simples fato de ser uma cruza. Agora, vamos para algumas curiosidades rápidas. Qual a raça mais dócil? Bom, o Labrador e o Golden Retriever quase sempre
aparecem no topo das listas de raças mais amigáveis, indicadas para famílias. E a mais feroz. Cuidado com essa palavra. A agressividade depende muito mais da criação e do manejo do que da raça. Estatísticas de incidentes graves citam cães do tipo Pitbull e Rottweiler, mas esses números precisam ser lidos com cautela. Fatores como popularidade da raça, negligência e falta de socialização influenciam muito. Nunca julgue um cão apenas pela raça. E quanto ao tamanho? A menor raça do mundo é o Chihuahua, pesando em média de 1 a 3 quilos. Já no pódio dos gigantes, a disputa é acirrada. O Mastiff inglês é famoso por ser um dos mais pesados, enquanto o lebre irlandês e o dog alemão frequentemente competem pelo título de mais altos. Com tanta variedade, o que realmente importa na hora de escolher um cão é a compatibilidade com o seu estilo de vida, focando na saúde e no comportamento. Algumas coisas para lembrar. Raças braquicefálicas, de focinho achatado como o Bulldog francês, são populares, mas infelizmente sofrem com problemas respiratórios e exigem muitos cuidados veterinários. Raças grandes, por outro lado, tendem a viver menos que as pequenas e podem ter mais problemas de articulação. Cruzamentos feitos sem critério podem gerar problemas genéticos e de comportamento. Por isso, sempre procure criadores responsáveis que fazem testes de saúde. E acima de tudo, saiba que a socialização e o ambiente têm um papel gigantesco no comportamento final do cão. Um cão bem educado e socializado tende a ser confiável, independentemente da sua raça. Resumindo, existem centenas de raças por causa da seleção humana ao longo de séculos, do isolamento geográfico e das funções que os cães exerciam. Hoje, temos também as cruzas modernas, mas a regra de ouro é sempre colocar a saúde e o bem-estar do animal em primeiro lugar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, salvar e compartilhar. E se quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre as 10 raças mais populares no Brasil e no mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!